Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e hoje o tema é o cuidado com a pele e os cabelos no frio. Nesta época do ano é comum o ressecamento na pele do rosto e também no nosso couro cabeludo. E quem está aqui para falar sobre o assunto com a gente é a doutora dermatologista Ana Maria Benvenu. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada pelo convite, vamos conversar muito sobre esse assunto. É um assunto que a gente acaba acontecendo todos os anos e a gente não fala muito sobre esse ressecamento, principalmente no couro cabeludo de rosto, de pele, é mais comum, né? Mas a gente chega no inverno, então a gente aumenta a temperatura do nosso banho, a gente toma menos banho, né? Porque aqui em Floripa, principalmente, é onde tem temperaturas um pouquinho mais baixas do que outras regiões do país. Né? Doutora, o que acontece com a nossa pele e com o couro cabeludo quando as temperaturas caem e a umidade do ar também cai? Isso, então, com as baixas temperaturas, a umidade do ar tende a diminuir também. Com isso vem um ressecamento natural da nossa pele pela diminuição, né, de transpiração. E acontece um outro efeito que vai potencializar isso, que é a redução da ingesta de água também. Então, esses efeitos vão causar um ressecamento na nossa pele. E aí, associado a isso, a gente já aumenta a temperatura da água, naturalmente, o que vai contribuir para o quê? Remover mais o nosso manto lipídico, a gordura natural que a gente tem na nossa pele. Então, a gente sabe que a nossa pele possui uma gordurinha natural, que é uma barreira protetora. A gente tem que lembrar que a nossa pele, ela é um órgão que tem muitas funções. Então, função de regulação de temperatura, para fazer com que a gente não perca tanta água, tem funções sensoriais. E com essa tendência do clima frio de menor umidade e aumento da temperatura da água, a gente remove mais a nossa gordurinha, que é a proteção, então a barreira da pele vai ficar fragilizada. Então, isso é todo um contexto que vai acontecendo e vai se somando e a pele ficando, então, nesse sentido, ressecada, né? Vai chegando essas épocas do ano, como verão, inverno, só que a gente sempre começa a pensar mais no verão, né? Passa protetor solar, cuidado com a exposição ao sol, mas o frio também exige os seus cuidados. Quais são? Isso, então a gente tem que lembrar que existem algumas coisas que a gente vai fazer o ano inteiro, né? Como, por exemplo, o protetor solar. Então, chegando no inverno, a gente não vai esquecer do protetor solar. O sol, ele está ali, menos intenso, com uma radiação um pouco mais suave, mas ele está ali. Então, a gente tem que usar o protetor solar em dias de sol, em dias nublados, vamos usá-lo. Mas alguns cuidados especiais nessa época do ano são importantes. Então, uma rotininha assim de cuidados importante. O sabonete facial, a gente já vai cuidar para a gente usar um que seja menos abrasivo. Mesmo uma pele de rosto mais oleosa, a gente vai cuidar para que ele não seja tão abrasivo, porque a gente pode também fragilizar a barreira cutânea. O hidratante facial, que de repente lá no início do ano é um mais levezinho, agora a gente já pode aumentar para um pouco mais cremoso para fazer uma barreira um pouquinho maior. Aí sim a gente vai usar o protetor regularmente. E outra coisa, então, à noite que a gente pode cuidar muito, ou também no banho da manhã, é modificar o nosso sabonete de banho. Ao invés de estarmos usando o clássico sabonete em barra, a gente então fazer uma mudança para um óleo de limpeza. O óleo de limpeza não vai remover tanto o nosso manto lipídico, então ele vai fazer uma limpeza mais suave e, claro, naqueles casos em que tem mais sujidade, a gente vai aplicar um sabonete de uma limpeza mais profunda naqueles pontos. E no restante da pele, um óleo de limpeza vai ser bem legal. E aí, nesse horário do banho, que aí a gente já tem que cuidar também. Se a gente não conseguir reduzir um pouquinho a temperatura da água, a gente vai tentar cuidar para que o banho não seja muito demorado. Porque se você pelo menos fizer um banho mais curto, também vai remover menos o manto lipídico. Saindo do banho, então, a importância de aplicar um creme hidratante corporal.
Se lá no verão você usava um hidratante mais em loção para ser mais fluido, para ficar uma cosmética mais leve, mais agradável, agora no inverno vamos preferir os hidratantes em creme, porque então vão fazer uma barreira e eles conseguem penetrar mais profundamente na pele também. E o horário ideal do hidratante é no pós-banho, porque a gente já tem uma leve umidade na pele, né? E aí a gente aplicando o creme por cima, a nossa pele absorve a umidade e o creme. Então, é o horário ideal, tá? Então, esses cuidados todos, é claro, né? No pós-banho também um creme facial para a hidratação. E outra coisa que é muito importante, que a gente tem que lembrar, é do lábio, né? O nosso lábio, ele sofre muito com a temperatura baixa. Então, a gente vai utilizar sempre, né, cosméticos como hidratantes labiais e, de preferência, um hidratante já com fator de proteção solar. Que aí a gente já une os dois benefícios, né, da hidratação e a proteção do lábio, porque lembramos que existe também o câncer de pele no lábio, tá? Doutora, muito interessante você falar isso na troca, né, dos sabonetes faciais, porque cada sabonete é para um tipo de pele, né? Cada pele pede um tipo de cosmético diferente. Eu, por exemplo, tenho uma pele seca, mista, mais para seca. E eu sofro muito no inverno, muito. Então, meus sabonetes faciais têm que ser muito hidratantes, tanto no verão quanto no inverno. Mas aquela pele extremamente oleosa e acneica, ela também vai sofrer com esse ressecamento? Ela também vai sentir essa mudança durante o inverno? Sim, porque a gente tem que entender que hidratação e oleosidade são coisas diferentes. Então, uma pele oleosa, ela exige também hidratação. Porém, vai ser um hidratante um pouco mais suave, né? Mas precisa do hidratante. A gente vai cuidar para que o gel de limpeza não seja tão abrasivo, né? Mas a gente também vai ter que cuidar para que não seja tão cremoso. Então, existem alguns produtos no mercado que são mais intermediários. E então, a gente vai conseguir limpar bem, sem ressecar, usando hidratantes adequados, mas tem que aplicar o hidratante sim em peles oleosas. Doutora, a gente estava falando ali anteriormente a respeito do banho quente, né? Porque chega o inverno, a gente quer tomar aquele banho quentinho, né? Eu vou te compensar. Eu tomo aquele banho pelando, eu amo. Às vezes eu dou uma abridinha um pouco mais, porque eu sei que faz muito mal para a pele. Mas qual que é os malefícios efetivos que banhos quentes, né, podem causar na nossa pele? Então, a gente teria que tentar no inverno manter a temperatura ali entre 29 e 38 graus Celsius, né? A gente sabe que então realmente é isso. O banho muito quente e muito tempo de banho vai remover a nossa barreira protetora da pele. E isso pode começar a causar lesões de pele que são chamadas de eczemas. Os eczemas pelo frio, que são manchas avermelhadas. E existem algumas doenças em dermatologia que são pioradas durante essa época do ano e também com a limpeza excessiva da pele, como é o caso da dermatite atópica, tá? Outras doenças como psoríase também podem piorar nessa época do ano, ou simplesmente pessoas que têm uma tendência a uma pele um pouco mais seca, mulheres na menopausa, idosos, podem começar a criar lesões na pele que então são chamados de eczemas, que são manchas avermelhadas pelo ressecamento, que coçam, irritam a pele, e a gente sabe que uma pele não íntegra é uma pele que está propensa a outras infecções, né? Que a nossa pele, então, é a barreira que protege o organismo, mas ela é colonizada por bactérias. No momento em que a gente tem uma fragilidade cutânea, essas bactérias que antes eram apenas colonizadoras em uma pele sadia e íntegra, elas agora podem, essas bactérias, causar pequenas infecções na pele. Então, realmente é muito importante a gente lembrar que a nossa pele é um órgão importante. Então, tudo isso pode acontecer. E aí a gente já puxa outro gancho, porque aí a gente, né, quais os problemas efetivos, aí a gente lembra então que não só na pele, mas também no couro cabeludo, né? Então, na pele do couro cabeludo, que vai acontecer então esse estímulo à seborreia, que é um pouco diferente então do que acontece na pele do corpo. No couro cabeludo, a água muito quente, ela vai estimular a seborreia, causando os quadros de dermatite seborreica ou então a caspa.
né? Então, realmente é importante a gente tentar manter a temperatura da água dentro deste número no inverno. É interessante isso, né? Até porque a gente está tomando banho, a gente não está limpando, a gente está causando até mais prejuízo, inclusive, né? E a gente sabe que a gente está num país que tem essa tradição do banho. A gente adora se banhar, o brasileiro gosta de se banhar, tomar a média 2 banhos por dia, né? A gente sabe que países europeus já têm toda essa questão da consciência com a pele, de tirar os nutrientes, as camadas protetoras, né? E não era recomendado tantos banhos que seguem essa cultura ainda. O Brasil ainda tem essa do que tem que estar sempre tudo muito limpo, né? E quais são os cuidados pós-banhos? Tu falou ali a respeito, a gente até falado sobre a hidratação, é muito importante, mas com o couro cabeludo, qual é a forma correta, né, de lavar esse cabelo durante o banho e também qual o cuidado com esse couro cabeludo após o banho? Então, naqueles dias que for muito difícil baixar a temperatura da água, o que eu recomendo é o seguinte: lavou o teu couro cabeludo, já retira a cabeça debaixo da água, tá? Fica o mínimo de tempo embaixo da água quente, tá? Se você tem uma tendência a um couro cabeludo mais oleoso, né, com até alguma formação de caspa, dermatite seborreica, vai ser importante usar algum shampoo anti-caspa. Não em todas as lavadas, mas uma vez por semana, ou 2 vezes na semana, conforme você sentir a necessidade. Mas isso pode ser interessante também, tá? Então, um shampoo anti-seborreico, lembrando sempre que o shampoo anti-caspa, ele sempre vai ter uma tendência a ressecar a ponta, a haste. Então, a gente vai cuidar o quê? Para aplicar o shampoo apenas bem no couro, tá? E nem aplicar aqui no fio. Deixar aquele que tá descendo, aquela espuminha já lavar. Já vai ser suficiente. E aí, claro, então depois é aplicar uma máscara, um condicionador na haste mesmo, tá? Então, saindo do banho, é importante a gente lembrar que quando se secar, não precisa secar demais a pele, tá? Se deixar uma discreta umidade, vai ser importante para depois, com o creme em cima, a pele ficar mais hidratada. Então, no pós-banho, hidratante para o corpo. Já para o cabelo, a gente vai então lembrar de aplicar um protetor térmico, porque aí temos essa questão de que, dependendo do dia, se chegar um pouquinho mais tarde, às vezes vai ser necessário usar um pouquinho do secador, porque daí a gente entra num outro detalhe importante, que não é bom dormir de cabelo molhado, né? Nem amarrar o cabelo com ele molhado. É a segunda pergunta que eu ia te fazer, assim. Isso. Porque geralmente a gente chega em casa cansada do trabalho, aí toma um banho, tá com o cabelo às vezes muito sujo, fica uns 2 dias sem lavar, na correria, aí lava aquele cabelo, mas ficou com preguiça de secar, né, com o secador, e acaba dormindo com o cabelo molhado. Quais os prejuízos que isso pode causar? Isso não é bom, porque você cria, né, aquela umidade e quentinho, né, cria um microambiente para infecções, até fúngicas, e para piora da dermatite seborreica. Então, nós não recomendamos mesmo dormir de cabelo molhado. Então, nesses casos, é melhor até usar um pouquinho do secador de cabelo para que ele fique seco para a hora de deitar. E aí vem um detalhe também do secador, né? Que o secador, então, ele vai, né, pela alta temperatura, de repente danificar um pouquinho do fio mesmo. Então, a recomendação é aplicar um protetor térmico no pós-banho. E aí, depois o secador usar na temperatura morna e 15 centímetros longe do fio seria o ideal, então, tá? E aí, claro, para finalizar com o cabelo sequinho, e até de preferência pode ser pela manhã, um olhinho, então, de hidratação para as pontas, tá? A gente lembra que o óleo capilar, ele é bacana porque, além de hidratar o fio, ele faz uma barreira, né? E quando a gente vai para o banho, a água e o óleo não se misturam, então a água não abre tanto a cutícula do fio. Ele faz uma barreira protetora para a hora do banho. Então, o olhinho capilar, a gente recomenda mais pela manhã para não ficar tanto em contato com o travesseiro, o olhinho, né? Então, ele vai ser bem bacana para usar durante o dia, tá? É ótimo. Ou até para quem tem um cabelo muito fragilizado, por mechas, tudo, ou que faça muita atividade ao ar livre, esse tratamento com óleo antes do banho, que a gente chama de um pré-poo, né? Para fazer essa barreira então esse protetora pré-poo, do ele fio. realmente funciona? Funciona e é bem indicado, tá? É bem indicado, ainda mais se for utilizar um shampoo anti-seborreico, porque é relativamente comum pessoas terem uma raiz mais oleosa e uma haste mais sequinha, né? Comum. Doutora, e sobre a lavagem do cabelo? Quão recomendável é? Quantos dias é recomendado ficar sem lavar o cabelo? É necessário lavar todos os dias? Essa é bem individualizada, essa resposta. Então, a necessidade da lavagem vai ser individual,
Então, se você tem um cabelo muito oleoso, que tem uma tendência à caspa, talvez vai ser necessário lavar todos os dias e tá tudo certo. Se você tem um cabelo mais sequinho e puder lavar um dia sim, um dia não, tá tudo certo também. O importante é você conhecer o seu fio, o seu couro cabeludo, tá? Não é bom deixar o cabelo sujo. Um microambiente com muita sujidade no couro não é saudável. Mas se você sente que é só uma oleosidade mais leve que tá vindo no segundo dia, isso não vai gerar nenhum malefício, tá? E para aqueles que precisam lavar o cabelo todo dia, podem alternar um shampoo, né? Usar uma vez na semana um antisseborreico, mas usar também alguns que sejam com menos sulfato lauril, que é sem detergente, né? Então são os cremes de limpeza. Então eles limpam sem remover muito a nossa gordurinha natural e aí eles não vão também fragilizar tanto o fio de cabelo. Doutora, e quais são os principais sintomas, né, que a gente tem que ficar atento, que a nossa pele, ela tá sofrendo com essas temperaturas mais baixas? Então, a gente vai perceber na nossa pele esse ressecamento, né? Quando a pele tá perdendo também o brilho, perdendo o viço, quando aparecer alguma mancha vermelha pela pele, quando o couro cabeludo começar a ter alguma descamação, ou quando tiver oleosidade demais, então significa que realmente já tá sofrendo e que a gente precisa já ter cuidados mais, assim, específicos realmente. Doutora, e agora o pessoal que faz skincare, eu vou fazer essa pergunta, né, que eu sou assídua no meu skincare, nas questões dos retinóis, né, que a gente usa, e tem que ter toda aquela, usa algumas vezes na semana, aí a pele acaba ficando um pouquinho mais ressecadinha, conforme o frio também. No frio, é engraçado que no frio eu consigo usar menos do que no verão. A minha pele, ela resseca demais no frio e com o ácido, ela também dá uma leve ressecada. E eu uso protetor solar, uso um creme bem denso também, para fazer aquela barreira barreira cutânea e também dar aquela hidratação profunda. Mas quais que são os perigos de fazer o uso desse tipo de ácido? Peraí. O ácido retinóico, ele é maravilhoso para a nossa pele, né? Todos os melhores estudos em estímulo de colágeno são com o retinóico. Então, ele é bem antigo e ele veio nos últimos anos com mais força para o mercado. Então, o que a gente sabe é que ele realmente é um ácido que tem um poder de fazer uma abrasão um pouco maior na pele. A gente tem diversos percentuais desse ácido, intensidades, né? Mas a gente sabe que vai ter peles que conseguem usar todas as noites e tem outras peles que vão tolerar 1 ou 2 vezes na semana. Então, realmente, para a gente poder usar um retinóico, a gente tem que fazer o uso de um creme hidratante um pouco mais cremoso, de maior intensidade na hidratação, sempre antes de aplicar o retinóico. Nunca o retinóico puro na pele. Aplicou o hidratante no pós-banho, você pode aplicar uma meia hora antes de dormir um retinóico por cima. E a orientação sempre é cada um descobrir a dose que a sua pele tolera, tá? Então, assim, na primeira semana vai aplicar uma noite, na segunda semana 2 noites espaçadas. E aí, na terceira noite, tente usar 3 noites. Na terceira semana, usar 3 noites, também dando intervalo de um dia. E vai sentindo. Se você percebe que a tua pele não fica muito ressecada, que ela não fica irritada e que, de repente, você consegue usar todas as noites, pode usar todas as noites. Mas a qualquer sintoma, sinal de que a pele está irritada, com ardência, aí volta a usar um pouquinho menos. Mas ele é um dos queridinhos, sim. Vale a pena usar no inverno. Eu uso a tretinoína, é ótima, maravilhosa. Mas, como eu estava te falando, no inverno a minha pele sofre muito. Sofre muito. Ela resseca demais. De repente, então a gente vai ter que apostar no hidratante um pouquinho mais potente. Eu uso antes e no outro dia pela manhã também. Eu faço 2 camadas. Quando ela tá muito, muito ressecada, eu uso... qual é? Ai, meu Deus, esqueci. O Aquaphor. Eu uso muito, faço uma barreira todinha e durmo com ela, com nada por baixo, com ácido, porque eu vi que eles não combinam. Qual é aquele outro? Esqueci. Um bem denso. Cicaplast. Esse também eu uso muito. Sim, ele é bem... Porque ele devolve, né, a maciez da minha pele. Mas eu sofro demais. Chega a ficar vermelho, irritado aqui do lado, aqui ó, o cantinho da boca. Pele seca sofre. Qual concentração da tretinoína você tá usando? Acho que é 0,5. Então talvez para ti vai precisar o 0,025. Não é em gel, é em creme. Em creme, que daí irrita menos também.
do que o gel. A gente só tinha falado um pouquinho antes, mas só para a gente complementar e deixar bem redondinho sobre esse assunto, para todo mundo ficar bem orientado em casa, quais são os hábitos prejudiciais, né? Para nossa pele, para o nosso couro cabeludo. A gente já falou do banho quente, mas quais são os outros hábitos comuns que também podem piorar? Agora no inverno? Uhum. Isso, perfeito. Então, além dessa questão do banho quente, é o uso inadequado dos produtos nessa época do ano. Então, estar utilizando sabonetes muito abrasivos ou estar, de repente, utilizando um creme que não é tão hidratante. Então, a gente fazer essa mudança. Outro cuidado que que algumas pessoas podem estar errando é deixar de usar o protetor solar, que a gente tem que lembrar que o protetor solar, além de fazer essa barreira contra a radiação ultravioleta, a proteção contra o câncer de pele, ele serve como um cosmético, porque mais que a gente, né, que use um toque seco, oil free, ele sempre vai fazer uma hidratação na nossa pele. Então, ele tem que ser um aliado, ele entra numa linha de cosmético, tá? Ele é um hábito também, né? É um hábito. Se eu saio de casa sem protetor solar, me sinto pelada. Isso. Alguma coisa não... Eu me sinto muito mal, porque já faz parte da minha rotina. É um hábito. Isso mesmo. Então, eu acordo, lavo o rosto. Eu acordo, lavo o rosto com meu sabonete, não passo creme e passo protetor solar. Isso em casa. Aham, perfeito. Aí, como eu trabalho à tarde eu tomo banho, aí eu passo meu creminho, passo meu protetor solar de novo e passo uma maquiagem por cima. Mas sempre nessa sequência. Isso, ótimo. 2 vezes por dia, não sei se é necessário. Sim, 2 vezes ao dia, pelo menos. E quem trabalhar mais exposto ao sol, ao ar livre, tem que aplicar pelo menos 3 vezes ao dia, né? Quem está em ambiente mais fechado, onde é mais essa luz das lâmpadas, então 2 vezes ao dia já tá legal. Mas para quem estiver ao ar livre, sim, 3 vezes ao dia. A gente tem que lembrar também que o frio, né, o vento frio, ele também danifica a nossa barreira. Então, a gente tem que também, sempre que possível, evitar de estar exposto naqueles momentos que o vento está muito gelado, né? Fazer atividades em ambientes, assim, mais fechados. Ou então, a gente cuidar um pouquinho para usar roupas mais adequadas, para não deixar a pele tão exposta a esse vento gelado junto com o sol e eventualmente esquecendo do protetor solar. Então, são cuidados extras, né? Errinhos, assim, básicos que podem estar acontecendo. Perfeito. A gente estava falando sobre as questões dos hidratantes, né? Que você falou que tem uma mudança no inverno e no verão. No verão a gente usa aquele mais loção, mais aquoso, que some, né? Que fica mais sequinho, que adere mais à pele. E já no inverno a gente usa mais aquele bem denso realmente para recuperar essa camada de pele que foi danificada, né? Existe algum tipo de textura ou composição que é mais indicada? Que se alguém está procurando por um creme, qual o tipo de composição no inverno, desculpa, que ela pode estar olhando, isso aqui é bom, talvez o Depantenol, que você possa indicar, que a pessoa não entrando no mérito de marca, mas na composição é importante que tenha isso, que você possa indicar? Claro. O Depantenol é excelente, né? Então, a gente tem também as ceramidas, que são excelentes. Podem apostar também nos produtos que têm algum grau de ureia, né? Evitar aqueles que têm os ácidos. A gente tem 2 olhinhos que são maravilhosos, que é o óleo de rosa mosqueta e o óleo de sementes de uva. Então, se tiver na composição, podem apostar. Então, esses são produtos excelentes para hidratação. E sempre ver, então, na embalagem que esteja escrito como um creme hidratante, né? E sempre que esteja escrito algum detalhe, como, por exemplo, para peles secas ou extra secas, porque aí a gente já sabe que é para a temperatura do frio, né? Para esse momento mais frio do ano, com a barreira fragilizada. Mais delicado, né? Isso. E quais são as prevenções e os acompanhamentos médicos, né? Em que momento que é importante um dermatologista, né, entrar? Se eu, como eu te falei ali anteriormente, eu senti o ressecamento, mas como eu já estou acostumada, vou aplicando cremes, que eu sei que vão me trazer de novo, né? Vão reestruturar a camada da minha pele. Mas em que momento é necessário entrar com um médico dermatologista? A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda uma consulta anual, mas mais no sentido de fazer um acompanhamento geral da pele do paciente, já realizando também a dermatoscopia de todos os nervos melanocíticos, pensando, né, numa detecção precoce de um câncer da pele. Agora, falando mais em inverno,
Se você não possui uma orientação ou sentindo que a sua pele ela precisa de uma orientação a mais, de uma rotina de cosméticos, então vale muito a consulta com o médico dermatologista. Agora, falando de emergência no frio, é quando você perceber que a pele está muito seca, você comprou um creminho legal que viu na farmácia ou que viu algum dermatologista usando e que sentiu que a pele não hidratou, ou que a pele começou a apresentar manchas vermelhas, né? Ressecamento persistente, com coceira, com irritação, que não resolve, né, ao longo dos dias com os cuidados básicos, então é importante fazer uma avaliação, porque é importante a gente manter a barreira da pele íntegra mesmo. Seriam mais esses os sinais de alerta durante o inverno. Acho que é importante a gente também falar, tem muitas pessoas que veem dicas também no TikTok, no Instagram, né? Então a importância de um médico dermatologista, de um profissional qualificado para passar esse tipo de dica também é importante, né? Para quem, não é né, qualquer pessoa que pode indicar. Que eu acho importante, então, assim, para quem gosta da rede social, do TikTok, do Instagram, procure seguir profissionais, né, que já tenham um conhecimento a mais, que realmente, né, os médicos dermatologistas, né, que eles sempre vão estar dando diquinhas legais, e aí são dicas bem seguras, Exatamente. né? Importante a gente selecionar quem a gente está seguindo, quem está nos passando a informação, né? Então isso é importante a gente ser crítico também nas diquinhas que a gente vê na rede social. Eu vejo que às vezes é muito comum alguma blogueira, influencer, enfim, que usou um creme, para ela foi maravilhoso, ou tinha ácido na composição, mas nenhuma pele é igual a outra, né, doutora? Então a gente também tem que tomar muito cuidado, ainda mais que a gente está falando de um órgão tão importante e tão estético que é a nossa pele, né? É importante isso mesmo, né? Cada pele é diferente, vai exigir cuidados diferentes, né? E realmente a gente tem que cuidar para não fragilizar mais a nossa pele. Então, por isso a gente precisa ser crítico com a rede social, né? Perfeito. Isso. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Acho que foi um assunto importantíssimo, totalmente esclarecedor, né? O inverno, ele pede, né, esse tipo de assunto, porque são coisas que acontecem com a gente está exposto, a gente está tomando aquele banho mais quentinho, está ressecando, está passando por essa situação. Então agora a gente já sabe como cuidar do nosso couro cabeludo, da nossa pele, durante a época mais fria do ano, que é o inverno. Ótimo, obrigada pelo convite, Camila, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo, FloripaCast fica por aqui, tchau, tchau e até mais.